Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Que bom estarmos juntos, né? Pelo menos por videoconferência, né? A gente vê o rostinho de cada irmão, é muito gratificante para todos nós. Espero que no final todos abram as câmeras para a gente, mesmo com o rostinho amassado, a gente gostaria de ver, né? De compartilhar. Tá certo? Irmãos, essa mensagem é muito importante para nós, porque ela vem nos alinhar, talvez alinhar algumas definições ou interpretações ou conceitos que nós temos, né? Existem algumas coisas na Bíblia, irmão, na vida cristã, que são muito importantes. Por exemplo, a certeza da salvação. Se nós crermos de uma forma equivocada, nós seremos sempre atribulados. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra com relação à salvação. E graças ao Senhor, hoje nós temos uma palavra que nos dá tranquilidade, uma doutrina, né? Como a palavra mesmo diz, as tradições que nos foram dadas, isso dá tranquilidade ao nosso coração. Outro aspecto importante é a questão do arrebatamento, que é a nossa esperança. Se nós tivermos dificuldades com isso, também nós podemos ficar atribulados, como estavam os irmãos lá de Tessalônica, né, que é uma igreja jovem, mas que já estava sofrendo com ensinamentos diferentes, daquilo que Paulo, no seu pouco espaço de tempo que ficou junto aos irmãos lá, ele chegou a falar algumas coisas sobre isso, mas vieram algumas pessoas deturpando a palavra de Paulo, e Paulo fala aqui que quer por espírito, quer por palavra, ou quer por palavra, espírito ou epístola. Então, assim, eu não sei qual era as fontes, né, que estavam pregando esse evangelho diferente, que estava causando um grande problema na igreja, uma igreja jovem, mas que já tinha irmãos que estavam parando de trabalhar, outros entristecidos, achando que o Senhor já tinha voltado e que eles não tinham mais esperança, enfim. Então, foi preciso, né, que Paulo escrevesse essa carta para poder acalentar, aquietar o coração dos irmãos. Então, essa questão do arrebatamento é uma questão muito importante também, que pode nos dar alegria, esperança, e também pode trazer ansiedades e confusões nas nossas vidas, né? Então, Paulo, ele vem aqui nesse texto falar exatamente sobre algumas situações ou algumas circunstâncias para que nós possamos perceber, né, o que vai acontecer de fato. Então, uma coisa que Paulo queria ler com os irmãos aqui, que Paulo estava dizendo, né, só para reforçar, eu queria dizer que o tema dessa mensagem é: a apostasia precederá a vinda do Senhor. Tá? Os irmãos estavam achando que a vinda do Senhor já havia sido, ou estava sendo realizada, ou já havia sido realizada, mas Paulo está dizendo, olha, antes que venha a vinda do Senhor, vão acontecer alguns fatos. Se Paulo disse lá para os irmãos, nós devemos também tomar essa palavra para nós, para que a gente possa estar embasados, né? Não sermos enganados. Porque em Mateus 24, irmãos, fala que o anticristo ele virá com sinais, prodígios, mentiras, e, se possível, enganar os próprios eleitos. Não é? Então, nós precisamos ter a sensibilidade e o conhecimento para que a gente possa ficar em paz, para que a gente não possa ser enganado, não ficar atribulado, e ter a consciência daquilo que Deus está fazendo e qual é a nossa esperança. Não é?
Ah, e eu gostaria, irmãos, eu não sei quantos irmãos tem hoje aqui, mas encorajar os irmãos a lerem o estudo diário, escutarem essas mensagens que são cruciais para o nosso viver. São mensagens riquíssimas, de uma clareza muito grande, até para que nós, além de nós estarmos seguros daquilo que nós cremos, nós podemos também falar para as pessoas com clareza e com segurança, tá? Por que eu estou falando isso? Nós precisamos saber em que nós cremos. Não é? Bom, antes de entrar aqui na mensagem, eu queria dizer que, com relação ao arrebatamento, irmãos, existem algumas linhas, tá certo, de interpretação disso. Existem os irmãos que dizem que todos os irmãos, todos os crentes serão arrebatados antes da grande tribulação. Existe uma linha que diz que o arrebatamento ele vai ser na pós-tribulação. Todos irão passar pela tribulação. E existe uma linha em que, quando fala da vinda do Senhor, fala que é da parousia, que é a presença do Senhor, fala de arrebatamento das primícias, do filho varão, primeiramente, dos 144, que vão até o trono de Deus, depois eles descerão com Cristo, tá certo? E depois haverá o arrebatamento da grande maioria dos cristãos. Eu, particularmente, eu creio que nessa interpretação que os irmãos têm falado, tá? Que é uma interpretação farta de versículos e de explicações bíblicas. Mas o fato, irmão, é que nós precisamos estar vivendo uma vida tal que o arrebatamento seja a nossa esperança. Seja ela, irmãos, antes da grande tribulação, seja ela no final da grande tribulação, ou seja ela no meio da tribulação. Se nós, como vivendo tal vida, nós formos arrebatados como primícias, como vencedores, esse deve ser o nosso viver. Esse é o nosso desejo, nós estamos amando e apressando a vinda do Senhor. Então, esse é o coração que ama o Senhor e ama a sua vinda. Tá? Não vamos ficar... Aqui eu estou só falando daquilo que já existe, né? A gente tem que procurar entender a palavra, mas, de qualquer forma, irmão, nós precisamos viver uma vida tal de vigilância, para que, quando o Senhor vier, nós sejamos tomados. Mateus 24 fala que 2 estarão no campo, um será tomado, outro deixado. Está no moinho, um será tomado, outro deixado. Fala da vigilância, tá certo? Do coração. Esse deve ser o nosso coração, de ser tomado, tá certo? Então, é isso que nós precisamos ter em mente, ter no nosso coração, viver tal para nós sermos arrebatados como primícias para Deus, tá certo? Bom, assim como os tessalonicenses, nós precisamos, então, receber uma palavra de exortação, de correção, até às vezes, né? Para que a gente possa ficar tranquilo, entender a situação que está acontecendo no mundo, mas ficarmos apercebidos de fatos que irão acontecer antes da vinda do Senhor. Vou ler aqui para os irmãos. Diz aqui, versículo 1 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Olha, aqui, eu estava lendo isso aqui, eu falei, gente, lá já tinha fake news, tá certo? A iniquidade já estava operando, pessoas falando, né, dizendo que
por espírito que tinha o Espírito de Deus, provavelmente, ensinamento oral, né, nas comunhões, dizendo a respeito da vinda do Senhor, coisas que eles não entendiam direito, e ainda pessoas falsificando a epístola de Paulo, dizendo que foi Paulo que tinha falado aquelas coisas. Imaginam isso naquela época já. Por isso que Paulo, lá no final de 2 Tessalonicenses, ele falou assim, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim que eu assino. Tá certo? Mostrando o quê? Que a epístola que eles tinham recebido, dizendo que era de Paulo, não era, era falsa. Então, imaginam isso, irmãos. Naquela época, a iniquidade, a mentira já operando. Tá certo? Imagina hoje, em que hoje só vê mentira aqui nesse mundo. Então, nós precisamos estar apercebidos, porque vão aparecer falsos mestres, falsos profetas, tá? Então, nós precisamos estar claros na palavra. Então, o que Paulo está falando assim? Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá. Isso que a vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E também revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da vinda do Senhor, vai ter manifestado a apostasia e vai ser revelado o homem da iniquidade. Tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque lá em Mateus 24, quando o Senhor está falando aquela parte aos judeus, o Senhor, né, que também nós podemos tomar para nós, ele fala, olha, se disserem, olha, ele está no deserto, não saiais. Olha, ele está dentro da casa, não acrediteis. Tá certo? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e vai até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Né? Eu não sei, irmãos, hoje, como que as coisas acontecem tão rápidas, é que nós não imaginávamos as coisas que nós estamos vivendo hoje há 20 anos atrás, com relação à internet, a relação a cartão de crédito, a questão econômica. Nós não imaginávamos, irmãos. Talvez um ou outro aí mais iluminado pudesse ter alguma visão, mas a grande maioria de nós não tinha a menor visão, percepção do que nós estamos vivendo hoje. Por que eu estou dizendo isso? Existem hoje, inclusive, né, vão aparecer falsos profetas dizendo que Cristo está ali ensinando, que ele veio, né, para ensinar antes de voltar. Vai ter hoje as questões holográficas que podem aí projetar no céu alguma coisa dizendo que é o Cristo, né? Já existem projetos holográficos para poder fazer essas coisas. Então, primeiro nós precisamos entender, vai primeiro aparecer a apostasia, tá certo? O que é apostasia? Apostasia, né, irmãos, é um fato, tá certo? Eu vou ler aqui para os irmãos que apostasia é um fato que vai afastando-nos. Na verdade, é o seguinte, a apostasia, ela vai fazendo que o amor nosso pelo Senhor vai diminuindo. A apostasia é o afastamento, tá certo, de Deus, da doutrina, né? Que vai nos levando a afastarmos do Senhor. Em 1 Timóteo 4:1 fala que, vou ler para os irmãos, Timóteo 4:1, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espírito enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Né? Então, essa apostasia é o abandono, é a deserção da fé, que vem aos poucos, tá certo? Essa apostasia, irmã, ela vem aos poucos da nossa vida, tá certo?
ela pode nos causar apatia. É um outro significado da apostasia. A apatia, que nos faz apáticos à palavra de Deus e que nos faz desertar, abandonar a fé aos poucos. É interessante, irmãos, que a gente fala essas coisas e parece que, mas como que eu vou apostatar da fé? Como que eu vou abandonar a fé? Irmãos, a apostasia vem de uma forma sutil. Por isso Paulo fala assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. É como um câncer, sabe? É como algo que vem tomando conta do nosso ser imperceptivelmente. Daqui a pouco eu estou frio, daqui a pouco eu não creio em algumas coisas, daqui a pouco eu acho que não vale a pena tudo isso. Porque a gente segue algumas coisas, ou então a gente se deixa levar por algumas coisas. Isso vai diminuindo o nosso amor pelo Senhor e faz nos afastar dele. A gente vai perdendo a sensibilidade. A gente vai perdendo a percepção da gravidade em que nós estamos vivendo. É como um câncer. Que alguém sente alguma coisa, não dá valor e acha que um paninho quente resolve e não trata. É como uma infecção que daqui a pouco é generalizada e nos faz perecer. Algumas coisas, irmãos, que nos faz, às vezes, cair na apatia, ou mesmo entrar e cair nessa apostasia, irmãos, primeiro, o amor ao dinheiro. Não é o primeiro mais importante, um deles é o amor ao dinheiro. A gente está tão preocupado em ganhar dinheiro, tão preocupado em ter riquezas, e que aí a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é importante, é muito importante, mas o amor ao dinheiro toma aos poucos o nosso coração. E aí a palavra de Deus diz que se nós devemos servir a um Senhor, se o nosso coração é ganhar dinheiro, irmãos, pronto, nós deixamos de seguir ao Senhor, nós não conseguimos servir ao Senhor. Outro aspecto é raiz de amargura, temos raiva de alguém, mágoa de alguém, nós não tratamos com aquilo, irmãos, e aquilo vai contaminando a nossa pessoa, vai contaminando outros, isso vai trazendo uma frieza e morte para o nosso ser. Outra coisa é viver deliberadamente no pecado, saber que está pecando e não tratar com essas coisas. Daqui a pouco, a luz vem, nos ilumina, nós não nos arrependemos. E nós, aos poucos, assim como Adão no Jardim do Éden, vai esconder-se do Senhor, achando que isso é a solução. Outras coisas, irmãos, muito perigosas, irmãos. Sutil é nós sermos cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Às vezes, nós não somos um agente passivo nas obras das trevas, mas nós somos cúmplices. Nós apoiamos algumas pessoas ou até algumas ideias que são de trevas. Precisamos ter cuidado com isso, precisamos ter luz nisso daí, precisamos tratar essas coisas, evitar isso. Uma coisa muito sutil, irmão, muito sutil. Hoje, que está acontecendo. Nós precisamos, nós vemos hoje, né, como a iniquidade está operando, como eles querem tirar as leis de Deus que regem as nações, regem a consciência ainda do homem, mesmo ele ainda sendo um gentio, irmão. Existe lei no seu coração e na sua consciência. Deus não tirou a consciência do homem, mesmo ele pecando, ele sabe que ele está errado. Mas o que a iniquidade hoje está fazendo é tirar essa consciência do pecado. É tirar a lei de Deus que o restringe a iniquidade hoje de ser manifestada. E nós sabemos que a política hoje, irmãos, ela é usada para poder tirar essa lei, tirar a restrição para o aparecimento do iníquo. Então, nós precisamos saber, irmãos, em quem
quando nós formos votar, em quem nós estamos votando, em quem nós estamos apoiando, o que nós estamos apoiando, irmãos. No regime, no governo passado, irmãos, quiseram fazer tantas coisas, tirando a referência de Deus nas escolas, nos currículos, enfim, na política, as leis. Graças ao Senhor, muita coisa foi ainda estancada. Mas nós precisamos entender, quando nós votamos em alguém, irmãos, nós estamos sendo cúmplices dessas obras infrutíferas das trevas. Nós não temos que olhar o outro candidato, nós temos que olhar o que é bom para Deus, o que é bom para nós, o que é a favor de Deus. Nós somos pessoas conscientes. Então, nós precisamos cuidado, que quando nós apoiamos as obras infrutíferas das trevas, quando nós somos cúmplices, nós passamos a permitir que a apostasia, apatia entre nós. Aos poucos, irmãos, isso vai contaminando o nosso ser, e aí daqui a pouco nós estamos totalmente inertes, estamos insensíveis e sem percepção da gravidade em que nós nos encontramos. Bom, esta apostasia, ela traz a apatia, mas ela traz aqui, irmãos, eu queria ler para os irmãos, que essa apatia, ela traz uma revolta, ela vai culminar numa revolta culminante e agressiva contra Deus. As pessoas, pelo fato já da operação da iniquidade, das pessoas terem nos seus corações tudo aquilo que o pós-modernismo está influenciando as nossas vidas, irmãos, vai haver uma revolta pública, agressiva e culminante contra Deus. Nós vemos o início disso no carnaval passado. As pessoas já não têm mais, tá certo, temor. Isso só vai intensificar que nós sejamos livres, irmãos, dessa apostasia, né? Que o nosso coração esteja voltado para a palavra do Senhor, né? Para o Espírito, buscar a palavra de Deus e buscar o Espírito, né? O Senhor Jesus disse que aqui em Tessalonicenses que ele vai matar o anticristo com o sopro da sua palavra. Em Apocalipse ele fala que ele vai destruir pela palavra que sai da sua boca, que é uma espada. Então, a palavra de Deus é a espada que mata o inimigo, é o sopro de Deus, que é o Espírito, que também que mata toda essa iniquidade. Então, nós precisamos do Espírito e da palavra de Deus para vencermos essa situação de apostasia. Aí, continuando aqui, irmãos, eu vou, infelizmente, muito pouco tempo para a gente abordar todos os assuntos. Mas o encargo, irmão, é que nós entendamos, percebamos o que está acontecendo, tá? Essas coisas vão acontecer, essas coisas vão evoluir, e nós precisamos estar cientes, conscientes e livres dessas coisas, tá? Aqui ele fala aqui que, voltar, continua no versículo de 2 Tessalonicenses, capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 3, né? Diz que não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que é iniquidade? Iniquidade, irmãos, é a remoção da lei, é alguém que não tem lei. É o rompimento da lei, tá certo? Iniquidade é sem lei. O Miguel, uma vez, ele falou para nós que a diferença entre iniquidade e transgressão. Transgressão é algo que você
ultrapassa os limites de uma lei. Se você está numa rodovia que é 100 por hora e você anda a 120, a 110, você transgrediu uma lei. Por quê? Porque existe uma lei, você ultrapassou os limites da lei, você transgrediu. A iniquidade não existe lei nessa rodovia. Eu posso andar a 100, 200, 300, posso ultrapassar em qualquer lugar, fazer o que eu quiser, andar do jeito que eu quero. Isso é iniquidade. Você tirou a lei e dá liberdade para agir do jeito que a gente quiser. E o anticristo aqui, meus irmãos, esse homem da iniquidade, ele é a totalidade da iniquidade. Ele terá os seus poderes ilimitados, porque eles vão tirar toda a lei, seja na consciência do homem, seja a lei que hoje rege os princípios constitucionais, legais, morais e éticos das pessoas e das nações. Então, uma pessoa que vai ter o apoio dos assim chamados, né, dos que caíram na apostasia, tá certo? Daqueles que apostataram da fé, que vão se levantar contra Deus, ele vai ter o apoio, precisa desse apoio público. O apoio público, ele dá legitimidade a alguém que quer representar esse pessoal. Queria dizer hoje, nós temos a política. O presidente hoje só não foi empichado, irmãos, a despeito de toda a conspiração, é porque ele tem o apoio público. Se ele não tivesse, eles já teriam empichado ele. Então, vai se levantar um clamor mundial contra Deus e a favor de alguém que pensa como essas pessoas. São apóstatas. E ele vai tirar a lei do coração e das pessoas, então ele vai ter poderes extraordinários, ilimitados. Se não tem lei, não tem restrição, ele vai fazer o que quiser. Bom, esse anticristo, ele vai se levantar, é o filho da perdição. Ele se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Para ele, olha só, então nós falamos que vai ter apostasia, vai ser revelado esse filho vai ser revelado, depois o Senhor virá e aparecerá e o matará com o sopro da sua palavra. O Senhor vai vencer o exército, o anticristo e o seu exército. Então, antes da vinda do Senhor, vai acontecer a apostasia, a revelação do Filho de Deus, da revelação do iníquo, tá certo? E para isso ele vai assentar-se no santuário de Deus. O templo vai ter que estar pronto para ele poder lá assentar-se no santuário de Deus. Vai ter, tá certo? E vai pedir na verdade, a sua deificação. Ele vai pedir para a sua, ele vai outorgar-se Deus, tá certo? E vai colocar lá a sua estátua, como fala lá dentro do templo, essa estátua vai falar sinais, prodígios e mentiras, tá? Bom, então, irmãos, essas coisas precisam acontecer antes que venha o dia do Senhor, tá? Agora, só para reforçar aos irmãos, o tempo aqui já está acabando, é que no versículo 5 fala assim, não vos recordeis que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo, quando estava lá, já estava dizendo alguma coisa. Paulo ficou pouco tempo em Tessalônica, mas já estava falando sobre a volta do Senhor. Agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus
matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígios e mentira. Então, irmãos, aquilo que os irmãos têm falado, né? São poucas as pessoas que dizem o que é que o detém. Poucos estudiosos. O que é que restringe o aparecimento do anticristo? Muitos, quase todos eles não dizem claramente. Eles dizem que pode ser o Espírito Santo que o detém, pode ser a igreja, né? Pode ser várias outras coisas, mas aqui os irmãos nos deram uma palavra muito boa, né? E a gente tem percebido que aquilo que detém hoje o anticristo é a palavra de Deus. É a restrição, é a lei. Porque o dia que não houver mais lei, irmão, os poderes desse homem serão ilimitados. E com o apoio dos apóstatas, ele não terá mais dúvida em aparecer. Tá certo? É claro que várias outras coisas, o templo precisa ser construído, enfim, várias outras coisas, tá certo? Mas o que é importante, irmãos, é que, assim como Paulo falou essas palavras para os irmãos de Tessalônica, que a gente possa ter o nosso coração tranquilo, sem estar sendo permitido, sem permitir que sejamos bombardeados por doutrinas, seja ela por palavras, seja ela por cartas, né? Que o Senhor nos dê paz ao nosso coração, sabendo que essas coisas têm que acontecer. Ele falou assim, não vai, eu só queria ler aqui, ó, ninguém de modo algum vos engane, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, toda a vinda do Senhor vai acontecer depois que acontecer esses fatos, no mínimo aqui, tá? Mas, qual é o nosso coração? Então vamos relaxar? Não, é para nós ficarmos tranquilos e para nós ficarmos o quê? Vigilantes. O primeiro aspecto não é que simplesmente com a vinda do anticristo, a vinda do Senhor, é com a apostasia. Nossa preocupação é com a apostasia. Nós não sermos esfriados, não ficarmos apáticos com as influências desse mundo. Né? Os irmãos falaram para nós aqui com relação ao pós-modernismo, né? E aqui ele fala daqueles princípios lá, das características, né? Depois os irmãos leiam, por favor, né? Do secularismo, do relativismo, do imediatismo, do individualismo e do pluralismo, né? Todas essas coisas hoje estão diretamente vindo contra nós estamos sendo permeados todos os dias por essas coisas. Sutilmente, irmãos, a gente não percebe. Então, essa palavra veio para nos esclarecer, tá certo? Para dar paz ao nosso coração e ficarmos vigilantes. O Senhor, em Mateus, falou para nós sermos vigilantes, porque nós não sabemos a que hora vem o ladrão. O Senhor virá como um ladrão. Tá certo? Se nós estivermos vigilantes, não tem problema nenhum. Mas se nós estivermos dormindo, apáticos, frios, mornos, envolvidos por essa situação, nós vamos ser pegos de surpresa. O ladrão vai entrar, vai roubar, matar e destruir. Tá certo? Então, irmãos, pouco tempo para nós falarmos sobre tudo isso. Encorajo os irmãos a lerem, escutarem as mensagens, são muito importantes para nos dar conhecimento e também para nos dar um viver adequado. Jesus é o Senhor.